Na Vang com o Espaço Plural desta manhã. Seguimos até às 10 com o Espaço Plural, com os diferentes temas que a gente traz aqui. Recebendo, inclusive, nesta manhã, o prefeito de Marau e também preside a Associação dos Municípios do Planalto, a Ampla, Yura Kurtz. Como já dito aqui no programa, nesta quarta-feira esteve na capital dos gaúchos, em Porto Alegre, para iniciar tratativas e estabelecer diálogo com o representante da Sputnik, né, essa vacina russa. Prefeito Yura, seja bem-vindo aqui, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia, Alacir, Kelly, Alessandra, todo o time da Rádio Vang. Uma alegria estar aqui para a gente conversar sobre as ações que estão sendo tomadas, as medidas, os encaminhamentos, nesse momento ímpar que nós enfrentamos e que precisamos dar demonstração da nossa preocupação e das medidas para que possamos ter o mais rápido possível, Ronaldo, a vacina à disposição, a imunização, que este é o caminho seguro e aquele que de fato nos possibilitará avanços, a retomada de todas as atividades. Prefeito, para esse encontro, como é que o senhor articulou para se encontrar com o representante da vacina russa, a Sputnik? Na verdade, eu fui convidado pelo deputado Zanquim e pelo presidente da Assembleia, o deputado Gabriel Souza, que reuniu algumas associações e alguns prefeitos para que pudéssemos, então, manifestar a esse representante da empresa que produz esta vacina, aqui, que vai produzir essa vacina aqui no Brasil, manifestando o interesse, né, do Estado, o interesse dos municípios na compra, na aquisição da Sputnik. Então, levei primeiro um pedido de Marau, depois da Ampla e também através do consórcio, para que a gente, assim que tiver a disponibilidade, né, isso é importante dizer, e assim que tiver o caminho legal para a aquisição, nós precisamos deixar tudo pronto, Ronaldo, o recurso reservado, a manifestação do interesse, as legislações adequadas para que, se o governo federal não adquirir, não cumprir com o Plano Nacional de Imunização, o Estado e os municípios estarão prontos, né, para proceder à compra e à distribuição desse imunizante. Bom, nesse caso aqui, prefeito, foi um contato com uma farmacêutica. Há previsão da Ampla, do próprio consórcio de municípios, quem sabe estabelecer contatos com outras farmacêuticas, hein? Nós temos sim, Ronaldo, mas aí num processo maior. Essa aqui foi através da União Química do Brasil, que vai produzir essa vacina e que tem uma projeção de agora no mês de abril, chegar ao Brasil a produção de 10 milhões de doses desta vacina. Nós estamos também, através do consórcio de municípios e da Ampla, junto com a FAMURAS, fazendo contatos aí numa esfera maior com outros laboratórios, para que a gente possa, aquela que tiver à disposição o mais rápido possível, aquela que tiver condições de ser adquirida, a gente possa fazê-lo. Agora, é muito importante destacar, né, Ronaldo? Tudo isso vai ser colocado em prática se o governo federal, que tem a responsabilidade nesse momento, não o fizer. Aí os municípios estarão prontos para fazê-lo. Mas é importante deixar muito claro isso, a responsabilidade de cada um nesse processo. Então, nesse caso aqui, prefeito, o que as associações e prefeitos trabalham seriam numa espécie de plano B, até porque priorizam o plano A, que é o governo federal. Exatamente. O governo federal tem dito que vai fazer a aquisição e trabalha para impedir, inclusive, que os municípios façam as aquisições do governo do Estado. Mas nós vamos deixar tudo pronto, tendo a condição, tendo a disponibilidade primeiro da vacina e o caminho legal para fazer a aquisição, as regiões estarão prontas, a nossa região, nosso município estará pronto para fazer a aquisição. Mas, prefeito, os seus colegas estão justamente nessa expectativa que vem a vacina do governo federal, porque semanas vão passando, houve um acirramento de discurso do presidente com os governadores, cria um momento difícil e aí cria-se também desconfianças. Os prefeitos estão confiantes que de fato isso vai acontecer ou trabalham num passo mais acelerado para poder colocar em prática esse plano B? Todas essas ações dos prefeitos, da FAMURAS, estão sendo dados porque não existe a certeza e a confiança absoluta
no cumprimento desse plano nacional. É por isso que nós estamos tomando essas medidas. E até como forma de pressionar também, né, Ronaldo, que ocorra o mais rápido possível a aquisição e essas definições. Isso é um assunto para ontem, nós não podemos esperar, nós temos que ter à disposição tudo aquilo que for possível para a gente imunizar, cuidar da nossa população. É isso que nós estamos fazendo. É também, por estas incertezas todas criadas, deixando nos municípios tudo pronto para que a gente possa, se for o caso, né, se tiver esta condição, fazer as aquisições. E também dar um recado, né, de que nós precisamos que isso ande, que isso seja acelerado, que isso seja tocado como prioridade, porque senão nós ficamos aqui sofrendo na ponta, os comerciantes sofrendo, a população não tendo a estrutura adequada de saúde, e a única alternativa nesse momento é a vacinação, é a imunização. Claro que nesse montante, né, ou nesse contexto, prefeito, existem muitas divergências, obviamente opiniões, mas a gente observa de que nesse momento o Brasil sofre por não ter esse alinhamento do governo federal com os governos estaduais, o que vai refletir também nos municípios. Mas, por outro lado, o senhor entende de que nós gaúchos há esse alinhamento dos prefeitos com o governo do Estado, embora sim tenham posições diferentes, mas há um alinhamento de discurso para encontrar uma solução? Você destaca bem, Ronaldo. Há algumas discordâncias do modelo e da forma. Agora, aqui, pelo menos, se tem uma linha, né? Nós, enquanto Ampla, nós manifestamos, por exemplo, e a maioria das associações o fez, manifestamos a nossa intenção de manter a cogestão e respeitar a realidade de cada cidade, de cada região. O governador não entendeu assim, não acatou, e neste momento é ele, o governo do Estado, quem toma todas as decisões, quem define o que fecha, o que abre, quantos podem trabalhar, de que forma, qual é o horário. Tudo isso está sob a responsabilidade, neste momento, do governo do Estado. Com algumas concordâncias, outras discordâncias, mas ele tem feito isto desta maneira, né? Então, acho que, eu tenho dito, não é o momento de a gente achar culpados, né? Nós temos todos que trabalhar para encontrar uma solução, e que nesse caso é a vacina, que nesse caso é a imunização da população. Então, acho que o nosso esforço tem sido nesse sentido. Prefeito, esse movimento que é feito pela FAMURS, pelos prefeitos, nesse momento, para aquisição de vacina, claro, respeitando, né, inicialmente essa decisão do Ministério da Saúde, que teria esse compromisso de encaminhar vacinas para os municípios. E aí vocês trabalham com esse plano B justamente pela desconfiança que tudo isso foi gerado. Vocês estabelecem algum prazo, por exemplo, de quando é que entra em ação o trabalho de vocês de compra de vacinas ou não? Assim que tiver disponibilidade, Ronaldo. Se existir a disponibilidade da vacina e não vier do governo federal, os municípios vão comprar as vacinas. É preciso ter a disponibilidade. Tudo está baseado na questão da disponibilidade de ter a vacina, de você ter a legalidade para fazer a compra e a disponibilidade. Assim que isto for possível, os municípios não vão aguardar. Vão fazer a aquisição dentro, é claro, cada um de sua realidade, da sua condição, mas vão fazê-lo. Prefeito, existe hoje um plano nacional de vacinação que já prevê quais são os públicos prioritários de vacinação, mas se fala nesse momento, por exemplo, de que talvez se esqueceu ou não se pensou nisso, por exemplo, que nesse plano não contempla os professores. E a gente vê o apelo da comunidade, de uma forma geral, que quer sim que volte às aulas. Há entendimento, e talvez precise vir uma pandemia para a gente também se dar conta de que a escola ela é importante na formação do ser humano, a escola tem essa contribuição, e agora há esse apelo para que volte às aulas presenciais. Mas também tem aquela preocupação do professor, né, com relação a estar em sala de aula, estar vulnerável, quem sabe, a contrair a doença. Que movimento fazem os prefeitos também para, quem sabe, acrescentar nesse plano nacional de vacinação o professor como público prioritário? Hein? Todos os professores todos os prefeitos já das regiões, as associações manifestaram ao governo do Estado o entendimento de que os professores devem fazer parte do grupo prioritário de vacinação. Nós, inclusive, participamos de uma reunião com a secretária estadual de saúde, Arita Bergman, onde ela disse que sim, o governo estudava a inclusão dos professores no grupo prioritário. Então, existe uma mobilização de todas as associações, porque na reunião, Ronaldo, importante dizer, na reunião que os prefeitos tiveram com o governador,
lá quando foi mantida a cogestão durante 2, 3 dias e que depois ele voltou atrás. Esta questão também do retorno às aulas também foi solicitada pelos prefeitos para que o governador revisse essa questão do retorno às aulas na bandeira preta. E, junto com isso, é claro, a imunização dos profissionais da educação, não só os professores, mas todos os que fazem parte desta área importantíssima. Então, sim, tem uma mobilização que ela é diária de pressão, de contatos, né, de encaminhamentos ao governo do Estado, especialmente, que é o nosso canal mais direto, né, e, por consequência, o governo depois faz a pressão mais para cima, mas isso já foi externado, manifestado por, diria, praticamente todas as associações de prefeitos. Agora, prefeito, a gente já recebeu, inclusive na madrugada ou a noite passada, a manifestação do governador Eduardo Leite, projetando que para a semana que vem não deve mudar o contexto, ou seja, a gente deve permanecer em bandeira preta. É claro que ele tem essa visão do Estado como um todo, mas na sua visão como prefeito de Marau e presidente da Ampla, esse contexto também é da nossa região que vai exigir mais uma semana de bandeira preta? Os números eles pioraram, Ronaldo, em relação à semana que ele decretou a bandeira preta. Então, ele tem dito e deverá manter a bandeira preta pelo menos na próxima semana. O que fica ainda em aberto é porque ele tem semanalmente mexido no regramento, né, da bandeira preta, o que pode e o que não pode. Então, antes de dizer se vai ser o mesmo formato, se serão as mesmas regras, é preciso esperar o decreto com essas possíveis alterações, se elas ocorrerem. Mas deveremos sim, pela situação, Ronaldo, do Estado como um todo, né, e a nossa região não é diferente, os números não melhoraram, né, então deverá sim ser mantida a bandeira preta. Prefeito, e tem regiões, né, em situações dramáticas, né, eu participo do grupo aí de prefeitos do Estado e existe nesse momento, por exemplo, uma situação bastante complicada de os municípios com as suas redes hospitalares buscando leitos de UTI, né, uma pressão muito forte, né, os hospitais tendo que fazer improvisações para tentar segurar o maior tempo possível, né, as pessoas nos hospitais, porque existe hoje a carência, a falta de leitos de UTI. Então a situação ainda inspira muitos cuidados, né? Como você avalia a nossa situação de Marau, até mediante aqui a números? Claro que quando a gente fala números aqui, são os números, os dados são norteadores, porque atrás de cada número, né, prefeito, existem sentimentos, existem famílias e assim por diante. Se nós pegarmos aqui o município de Marau, em 10 dias, né, de confirmação, nós temos um acréscimo de 7 óbitos. Infelizmente, a gente atingiu ontem a marca de 48 marauenses que, infelizmente, foram vítimas dessa doença. O que exige esse esforço, obviamente, né? A gente sabe de que muitos estão preocupados com os seus estabelecimentos, com a sua economia, e eles têm toda a razão de estarem preocupados, mas, por outro lado, quando a gente olha aqui também a questão da saúde, nos preocupa o índice que diariamente vai aumentando de pessoas que acabam perdendo a vida. Como é que o senhor avalia as ações feitas aqui no município, por exemplo, de fiscalização, de orientação, que talvez seja o mais importante, a orientação para que se crie essa consciência, hein, prefeito? É necessária a consciência coletiva, Ronaldo, de todos, né? É muito difícil você fechar um estabelecimento, é muito difícil você tomar medida restritiva, como também é muito difícil né, olhar para esses números, né, e ver as vidas que se foram. Nós, enquanto administração, nós fizemos tudo aquilo que foi possível fazer e que esteve ao nosso alcance, aumentando a parceria com o hospital, aumentando o atendimento na rede pública de saúde, né, no primeiro atendimento, mas nós vivemos agora uma situação fora da realidade de possibilidade de perda do controle no que diz respeito especialmente ao sistema de saúde. Então é importante que a gente reflita sobre esses números. Vamos passar ainda por alguns dias complicados para que possamos aí na frente com a vacina, com a interrupção do contágio, que esse é o grande desafio agora, porque não dá para imaginar que
muito logo nós teremos uma imunização consistente da população, então o grande objetivo, a grande meta nesse momento é interromper esse ciclo veloz de contágio e de demanda pelo sistema de saúde para que a gente possa ter o controle de novo sobre os leitos, sobre os hospitais no que diz respeito ao atendimento. Então este é o grande desafio, interromper a velocidade de contágio e de ocupação do sistema de saúde. Por isso, das medidas todas, isso vai acontecer quando a gente tiver menos aglomeração, menos movimentação, para aí sim poder voltar de novo com as flexibilizações. Né? A gente falou aqui, prefeito, sobre vacinas, né? Há de se ressaltar que está chegando um lote de vacinas, né? Até porque chegou no estado nessa semana aqui mais de 170 mil doses, agora, claro, com distribuição também por municípios. Há uma perspectiva de que chegue vacina aqui em Marau. Claro, num volume tão grande assim, mas já é possível também adiantar que nos próximos dias acontece mais um grupo a ser vacinado, né, prefeito? Na verdade, Ronaldo, nós deveremos receber em torno de 400 doses agora nas próximas horas, mas a maioria dessas doses, dessas vacinas, serão para a segunda dose. Então, a equipe da Secretaria de Saúde, que eu cumprimento todos os profissionais lá que estão há mais de um ano à frente, e aí fazendo esse trabalho aqui em Marau, já apresentou aqui a proposição de como vai ser na próxima segunda-feira, de novo, no sistema drive-thru, lá nos pavilhões do Parque de Rodeios. Deverá ocorrer, então, a disponibilização, a aplicação da segunda dose para idosos acima de 85 anos, aqueles que já fizeram a primeira dose. Também a segunda dose para os profissionais de saúde que fizeram entre 2 e 4 de fevereiro, e a segunda dose para profissionais que fizeram entre 8 e 12 de fevereiro. E também tem uma disponibilidade, que não é muita, Ronaldo, para a primeira dose de idosos entre 81 e 84 anos. Mas esse não é um número muito grande de doses, né? A maioria são doses são vacinas para a segunda dose, né? Exato, mas o trabalho desafiador também da Secretaria para poder ajustar tudo isso, né? Porque vem, obviamente, em pequenos lotes. E claro, né, prefeito, que muitos, como tem, por exemplo, aqui a Solange Cordenunzi, fala dos professores, mas também porque não funcionários de empresas. Obviamente que todo mundo gostaria de ser vacinado agora, mas a gente vai ter que ter um pouco de paciência para atender esse plano nacional de vacinação, que agora está se buscando incluir o professor, por exemplo, e vai chegar, quem sabe, a nossa vez também, né, prefeito? O ideal era a gente ter a disponibilidade de vacinar todos, né? Mas infelizmente nós precisamos, nesse momento, respeitar os critérios de quem constrói a política macro, né? O Ministério da Saúde e depois aqui no nosso estado, o governo do estado. O mesmo raciocínio, a mesma leitura, Ronaldo, que a gente faz aqui para o momento que nós vivemos. Porque às vezes as pessoas nos cobram o prefeito: por que você não abre, prefeito? Por que não toma esta medida, aquela medida? Neste momento, quem faz toda a coordenação da política de enfrentamento no Estado, especialmente no que diz respeito ao que pode funcionar, o que não pode, é o governo do Estado. O município ele só pode restringir mais. Vou dar um exemplo. O governo do Estado, no decreto, ele definiu que o comércio pode atuar com teleentrega. Eu não posso flexibilizar mais do que isso. O que o município poderia, mas não tem feito ao longo dos meses, é você apertar mais e proibir. Não, em Marau não pode ter a teleentrega. Isso a gente não vem fazendo. Nós estamos respeitando nesse momento, até porque os números macro, a realidade estadual, quem tem é o Estado, respeitamos. É soberano, né? É soberano nesse momento, então, sem a cogestão, os municípios estão impossibilitados de fazer este movimento. Prefeito, o senhor faz essa observação e me parece ser oportuno que o senhor também possa esclarecer esse assunto, até porque é claro que muito se manifesta em rede social, às vezes até por desconhecimento de causa, mas tem lá a sua opinião, né? E é seu questionamento, inclusive. E pegando isso que o senhor dizia agora aqui, do decreto estadual, que ele é soberano, que os prefeitos também precisam acatar, entrou, por exemplo, uma discussão aqui do nosso município, e não só Marau, a gente tem conhecimento que Carazinho também aconteceu isso em São Borja, em Lajeado, em outros municípios, que é a questão do estacionamento rotativo, né? Muitos questionam, mas que serviço essencial é esse, né? Embora a restrição, a gente não compreende por que é da preocupação com o rotativo se não tem atendimento, né? No sentido de algumas pessoas se preocuparem com isso, mas a gente observa que há sim um fluxo de pessoas, inclusive na cidade. Se não tivesse o rotativo, quem sabe até aumentaria ainda mais.
Mas, a parte isso, prefeito, a parte essa questão, esse questionamento sobre o rotativo, o senhor também cumpre a legislação estadual? Teria, quem sabe, função de modificar isso com relação a esse tema, hein, prefeito? Ronaldo, importante esse tema até para fazer o esclarecimento. Primeiro, as regras todas são definidas pelo Estado. O Estado definiu que o estacionamento rotativo pode funcionar com 100% dos trabalhadores. Certo? Isso é a definição do Estado. O município poderia restringir mais? O município pode, dependendo da situação. O que é que nós discutimos com o nosso departamento jurídico, Ronaldo? O município fez uma concessão a uma empresa. Essa empresa usa como regramento também o Estado. Então, tem toda uma implicação agora, muito parecida, por exemplo, com o pedágio, que é uma concessão. Então, você teria riscos administrativos de você suspender um serviço que você concedeu se o Estado, que tem a política macro, está dizendo que pode. Que pode, né? Outra questão, Ronaldo, nós questionamos o Estado. O município, quando começou a receber esses posicionamentos, questionou o Estado. O porquê da manutenção do estacionamento rotativo. Qual é a justificativa? O Estado, todas essas ações, todo este regramento do Estado tem como grande objetivo interferir na rotina das pessoas, mexer na dinâmica social, impedir que as pessoas se aglomerem no centro da cidade. Por isso que ele mexeu no comércio, por isso que ele mexeu em vários setores e serviços, para evitar a aglomeração, e onde ela mais acontece é no centro da cidade. Então, ele mantém o estacionamento rotativo exatamente com essa intenção de criar alguma barreira, algum empecilho para que você também se desloque, que as pessoas se desloquem se não tiver necessidade para o centro da cidade. Eu não estou dizendo que essa é uma definição, uma leitura do Estado, né, Ronaldo? Justificando o porquê da manutenção. Então, tem todas essas questões que estão sendo seria observadas. Seria ter uma ação para inibir tanto o fluxo na área central. Isso. Essa seria a ação do governo, então. Exato. Mas é uma definição do Estado, né? E repito, na nossa linha sempre de respeitar aquilo que o Estado, que tem os números agora nesse momento delicado, é o Estado quem tem toda a informação, detém todos os números, né? É ele que está definindo o que pode e o que não pode, né? O que é essencial, o que não é essencial. Isso foi retirado da possibilidade dos municípios, Ronaldo. Prefeito Yura Kurtz, algo mais sobre essa sua viagem? Obviamente dizendo que tem sim tratativas, né? Confiando agora também que o próprio Ministério possa, de fato, fazer aquisição de volumes maiores de vacina para imunizar a população, mas também dizendo de que prefeitos, a FAMURS, associações estão envolvidas aí num chamado plano B, né? Se não houver esse movimento por parte do governo federal, há sim esse movimento dos prefeitos e associações a fim de fazer a aquisição de vacinas. Faltou algo a dizer sobre isso, prefeito? Ronaldo, apenas reforçar a necessidade de a gente continuar cuidando, né, de nós mesmos, cuidando do próximo, para que a gente consiga interromper essa onda de contaminação acelerada. É isso que vai nos possibilitar, logo aí na frente, iniciar de novo um processo de retomada, além da vacina, a briga, a luta por um número mais expressivo de vacinas para a nossa região. É isso que nós estamos fazendo, representando os municípios, mas levando a bandeira de Marau acima de tudo, para que assim que a gente tenha condições, disponibilidade e tenha caminho legal, a gente possa fazer também a nossa parte. Ok. Prefeito Yura Kurtz, que também preside a Ampla, muito obrigado pela vinda aqui na Vang, também por esclarecer esses temas nesta manhã e na confiança, né, que a gente receba a vacina e que se priorize os públicos conforme o Plano Nacional de Saúde, e vai chegar a nossa vez. Isso eu estou confiante com isso, né, prefeito? Mas, obviamente, que o público, né, prioritário recebendo a vacinação também vai contribuir aí para que a gente possa controlar melhor essa questão aí da propagação do coronavírus. Obrigado pela vinda aqui, um bom trabalho. Obrigado, Ronaldo, pelo espaço, obrigado a toda a equipe da Rádio Vang, e assim que tiver novidades, a gente fica à disposição. Abraço a todos e bom trabalho. Ok, um grande trabalho. O prefeito que esteve aqui nesta manhã para falarmos também sobre esse assunto. 10 da manhã, em nome de Joalheria Ótica Martins, Supermercado Passa Lá, Cicobi, Crédito Itaipu, Romani Construções e Incorporações, Nosso Armazém, Faculdade Ideal, Exden, Escritório de Consultoria Financeira e RAS Soluções Tecnológicas,
a gente encerra aqui o nosso Espaço Plural, que volta amanhã, sexta-feira, a partir das 8 horas. Na sequência, tem aqui na Vang o Comunidade. Até amanhã, tchau. O verão do jeito que você adora.